Começou? Tá focado aí? Tá aceso aqui, tá? Vídeo. Proposição. Tá, mas tá sem internet. Sejam f uma função e p um número real. Se, primeiro, f é diferenciável, não. Se f é contínua. Se f é contínua. Numa vizinhança aberta de P. O que é uma vizinhança aberta de P? É um intervalo aberto que contém um P. É um intervalo aberto que contém um P. Isso é uma vizinhança aberta de P. Aberta. Numa vizinhança aberta, vou chamar I de P. Tá? Quer dizer, I é o intervalo aberto que contém o P. Segundo, F é diferenciável em todo ponto de I distinto de P. Ou seja, F é diferenciável nesse conjunto. F tem derivada... Ei, pessoal, silêncio. F tem derivada em todo número real x de I, tal que x é diferente de P. Se tiver derivada em P, não tem problema. Eu estou dizendo que não é necessário ter derivada em P. Tá? Segundo, terceiro. F' de x é menor que ou igual a zero, qualquer que seja o x menor do que P em I. Ou seja, a F, a derivada da F em x é um número menor que ou igual a zero, qualquer que seja x, no intervalo I à esquerda de P. E a derivada da F em x é maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x maior do que P em I. Em outras palavras, a derivada da f em x é um número maior que ou igual a zero, qualquer que seja o número real x no conjunto I à direita de P. Se essas três coisas acontecem, então vocês já estão carecas de saber... Cadê o careca? Tá aqui não. Então, P é o quê, hein? É ponto... Qual é a conclusão aí? Vocês já viram isso? É ponto de quê? De mínimo de F em I. Então, P é ponto de mínimo de F em I. E como P é ponto de mínimo de F em I, que é um intervalo aberto, P é ponto de mínimo local. E, assim, P é ponto de quê, hein? De mínimo local de F. Por quê? Porque é um ponto de mínimo de F no intervalo aberto I. Certo? Isso é, ó, só fazer um desenho. Isso aqui a gente já viu, gente. Tá aqui. Pronto. Tá? O que significa? Ó? O que significa F é contínua numa vizinhança aberta I de P. É que existe um intervalo aberto aqui
AB, tal que F é contínua nesse intervalo. Tá? Agora vamos aos outros fatos. A F é diferenciável em I menos P, ou seja, a F é diferenciável em cada ponto desse intervalo que é diferente de P. Então, se você pegar o primeiro intervalo, que é o intervalo aberto AP, pelo que está aqui nas hipóteses, nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada é menor que ou igual a zero. Então qual é a conclusão? A conclusão é que nesse intervalo ela é decrescente, ou seja, até o P ela é decrescente. E aí, por conclusão análoga, você vai concluir que nesse intervalo ela é fechada. Qual é a conclusão que você vai chegar, análoga? É que nesse intervalo ela vai ser o quê? Crescente, ou seja, do P em diante ela é crescente. Então, se ela é decrescente até o P e crescente do P em diante, o P é um ponto de mínimo da função f, aonde? No intervalo I. Sendo I o intervalo aberto, o P é um ponto de mínimo local. Esse é o teste da derivada. O pessoal chama isso de teste da derivada primeira para os extremos locais. Mas isso não é nada mais, nada menos do que o teste da derivada para crescimento, que você está usando, ou decrescimento. Se uma função é contínua no intervalo, diferenciável no interior desse intervalo, e no interior desse intervalo a derivada é menor que ou igual a zero, nesse intervalo a função é decrescente. Se a derivada for maior que ou igual a zero, nesse intervalo a função é crescente. Só que esse teste aqui, colocado dessa maneira, nessa configuração, isso implica outro teste, que é o teste da derivada segunda, que diz o seguinte, é um teste que o pessoal diz, é mais fácil esse. Mas ele é consequência desse aqui, tá? Que é o teste que vai até a derivada segunda, que diz o seguinte, sejam f uma função, e p um número real, tá? Se primeiro, f é diferenciável, é diferente desse aqui, esse teste. Se f é diferenciável numa, silêncio pessoal, numa vizinhança, silêncio, aberta e de P. Ou seja, se f é diferenciável no intervalo aberto I que contém o P. Mais simples dizer isso. F é diferenciável na vizinhança aberta I de P. Segundo, f' de P é zero. Terceiro, f é duas vezes diferenciável em P e a derivada segunda da f em P é um número positivo e a derivada segunda em P é um número positivo, então P é ponto de mínimo local estrito e é estrito da função f. Tá? Essa derivada primeira é zero, como é que a segunda vai ser maior do que zero? Claro que pode ser. Se a primeira é zero. Hã? Se a primeira é zero.
Derivada limite. Pegue f de x igual a x menos 2 ao quadrado. Vou pegar bem simples, ó. Quem é a derivada primeira? Quem é? Hã? 2 x menos 2. Chegou o cara. Não falei nada, não. Ei, LG, silêncio, LG, silêncio. Silêncio. LG, silêncio, LG. Ó, você fez até eu sujar a minha mão. Agora vê, LG. Calma, LG. Calma, tenha calma. Você chegou agora e já tá assim. Tava não. Tava não. Tem comigo não. Bora lá. Quem é a derivada segunda da f em x? Quem é? Quem é? 2. Tá aí, ó. Quanto é que vale a derivada primeira no 2? Quanto é a derivada segunda no 2? Eu não estou dizendo que a função é constante. Eu não estou dizendo que a derivada é constante. 0. Eu estou dizendo que a derivada em P é 0. A hipótese aqui diz que a derivada primeira em P é 0. Ou seja, P é um ponto crítico. É um ponto crítico do tipo onde a derivada é 0. Só isso. Tá? Então, vamos de novo. Seja f uma função. Se f é diferenciável numa vizinhança aberta aí de P. A derivada em P é 0. Derivada em P é 0, ou seja, P é o ponto crítico. F é 2 vezes diferenciável em P, tem derivada segunda em P. E a derivada segunda em P é positiva, então P é ponto de mínimo local estrito de F. Vejam a demonstração nas notas, ou então eu fiz a demonstração lá na turma da matemática. Não vou fazer aqui para vocês, tá? Isso é bem intuitivo. Isso é bem intuitivo, porque o que significa a derivada primeira ser 0? Significa que a reta tangente é horizontal. E a derivada segunda ser positivo? É que no P, é como se dissesse assim, no P a concavidade está voltada para cima. Tá? A função é convexa em P, ou seja, o seu gráfico tem concavidade voltada para cima. E aí, esse ponto é um ponto de mínimo local. Tá certo? Mas a demonstração é mais fina ainda, tá? Porque isso é só intuitiva, a intuição diz isso. Mas vejam a demonstração, está nas notas. Eu fiz a demonstração para o pessoal lá, eu quero mais aplicar aqui, tá? Vamos aplicar aqui. Ó, esse caso aqui, tá aqui, ó. Esse ponto vai ser o 2. A derivada primeira no 2 é 0, a derivada segunda é positiva, então o ponto é o ponto de mínimo local estrito. Claro e evidente, se a derivada segunda for negativa, você vai ter um ponto de quê? De máximo local estrito. Professor, você tá. quer que isso acontecer da derivada ser 0 e depois a derivada segunda ser 0 de novo? Aí é inconclusivo o teste. Você não, pode ser ponto de mínimo e pode ser ponto de máximo. Por exemplo, LG, se você pega f de x igual a x à quarta. Você pega a função f de x igual a x à quarta. É claro que o 0 é ponto de mínimo local dessa função, não é não? Se você pega qualquer número x real, f de x é maior que ou igual a f de 0. E se o x for diferente de 0, o f de x é maior do que o f de 0. Então o 0 é um ponto de mínimo local. Mais do que isso, ele é um ponto de mínimo global dessa função. E é um ponto, quem é a derivada primeira da f em x? 4x3. Tá. Portanto, a derivada primeira no 0 é quanto? 0. Tá? A derivada primeira no 0 é 0. Meu Deus, isso aqui tá... Ih, rapaz. Tô com medo aqui, mas vamos lá. Não, tá, é isso mesmo.
Presta atenção, LG. Me responde, LG aí. 4x3. Olha, o LG está sabendo. 4x3. Quem é a derivada segunda da f em x? Quem é? 2x2. Então, a derivada primeira no zero é 0. E a derivada segunda no zero também é 0. Só que se você pegar g de x igual a x3, o zero não é ponto de mínimo local, nem é ponto de máximo local. Mas se você pega, não é, porque x3, porque a x4 ela faz isso, né? A x4 ela faz isso. XY, isso aqui é o gráfico de... Não é uma parábola, tá? Igual a x4. Agora x3, quem é a derivada da g de g em x? Quem é? Quem é a derivada segunda? 6x. Então a derivada primeira é 0. A derivada segunda também é 0, no zero. Só que o zero não é ponto de mínimo local, nem é ponto de máximo local. Ou seja, o zero não é ponto de extremo local. Por quê? Porque aqui você tem o seguinte. O gráfico faz isso. Vem por baixo, né? Depois sobe. Então, o zero não é ponto de máximo nem de mínimo dessa função. Isso aqui é o gráfico de y igual a x3. Então, quando a derivada primeira é 0 e a derivada segunda também é 0, não tem teste, é inconclusivo. Pode ser de máximo local, pode ser de mínimo local, pode não ser nenhum nem outro. Aí você tem que partir, se a derivada segunda é 0, ainda tem um outro teste. Qual é? É o teste da derivada primeira. Esse aqui é o teste da derivada primeira para extremo local. Enquanto esse é o teste da derivada segunda. Quando não dá para usar o teste da derivada segunda, você corre para onde? Derivada primeira. Aí você tem que estudar o sinal da derivada. Aqui você não precisa. Por exemplo, esse exemplo aqui, a derivada, o teste da derivada segunda não funciona. Mas se você for olhar para esse exemplo, o sinal da derivada primeira, derivada primeira da f em x, ó. A derivada primeira da f antes é o quê? Negativo. Aqui é 0, aqui é o quê? Positivo. Então o ponto é o ponto de quê? De mínimo. Porque antes ela é decrescente e depois ela é crescente. Vocês entenderam o que eu disse? Esse exemplo aqui, nele não funciona o teste da derivada segunda, porque a derivada segunda precisa ser ou positiva ou negativa, para você concluir que é o ponto de extremo local. Mas ainda assim, você ainda tem o teste da derivada primeira, porque você olha para a derivada primeira antes, a derivada primeira depois, você conclui pelo sinal dela que esse é um ponto de mínimo. Entendido? Como se precisa. Aí você tem que usar a definição. Aí eu tenho que usar a definição. O teste da derivada primeira, fazer da segunda? Não. Se você já faz o teste da derivada segunda e funciona, beleza. Se não, quando é que o teste da derivada segunda não funciona? Quando a derivada segunda é 0. Porque a derivada segunda tem que ser positiva para concluir que é de mínimo. Derivada segunda no ponto P tem que ser negativa para concluir que é de máximo. Mas precisa a derivada primeira ser 0. Reiniciou?